Oi, gente! Essas aulas de aquecimento, elas servem justamente para vocês irem já abrindo o olhar para alguns pontos da sua aula, e eu não poderia deixar de fazer uma aula sobre comando verbal, que é um assunto muito importante, como todos os assuntos que a gente já falou, mas, além de tudo, é um assunto que eu sei que vocês têm muita dificuldade, né? O aluno não me escuta, o aluno não entende o que eu falo, parece que eu tô falando grego, eu não consigo organizar minha aula, meu aluno não me obedece, meu aluno levanta, eu falo com o meu aluno, ele finge que não tá escutando. Meu Deus! Vamos entender por que isso acontece? Hoje a gente vai falar de comando verbal. Vocês já desistiram de algum aluno? Ah, esse aqui não entende mesmo. Não, esse aqui não adianta eu falar, ele não entende. Entrega pra Deus, é melhor eu demonstrar o exercício mesmo porque me irrita. Tá me irritando. Não tá dando certo. E muita gente respondeu que sim, que já desistiu de um aluno. E eu lembro que num dos meus cursos presenciais eu falei para as minhas alunas que quando vocês desistem, vamos começar o conteúdo já, tá? Quando vocês desistem de algum aluno seu, seja do comando verbal, seja das correções, porque você acha que ele não é capaz de entender suas correções e executar suas correções, seja do comando verbal, porque você tá tendo muita dificuldade que ele entenda o que você está querendo dizer, ele é uma pessoa que tem mais dificuldade de entendimento e de fazer essa conexão de corpo e mente, de mandar o comando para o corpo. Toda vez que você desiste do seu aluno, você não está desistindo só dele. Então já vamos começar a aula com uma chinelada? Toda vez que você desiste do seu aluno, você está desistindo da sua chance de aprender. Porque é muito fácil você dar comando verbal e você fazer correções para sua aluna que faz pilates há muito tempo, que tem consciência corporal, que tá concentrada ali, que gosta do que tá fazendo. Difícil, gente, é dar comando verbal para quem é idoso, para quem tem vícios posturais e vícios de movimento, para quem tem dificuldade de prestar atenção no que você está falando, para quem não tem consciência corporal. Só que quando você consegue fazer uma pessoa dessa entender, então a pessoa ela tem dificuldade, mas você não desiste e você tenta até que você consegue fazer com que ela entenda o seu comando verbal. Quem ganhou não foi só ela, quem ganhou foi você, porque você ganhou repertório de palavras. Você foi tentando e se expondo ali àquela situação para você mesma conseguir lidar até com outros alunos que cheguem com tanta dificuldade quanto essa. Então, antes de desistir dos seus alunos, pensem nisso, tá? Que você está desistindo dele, mas você também está desistindo de você, porque você está se julgando incapaz de conseguir fazer com que ele entenda os seus comandos, as suas correções, a sua aula. Não desista do seu aluno, porque é a mesma coisa do que desistir de você, tá? Essa semana mandaram na minha caixinha de perguntas, eu não lembro que pergunta era, e eu falei assim: tomem cuidado com a mania que vocês têm de se esquivar dos problemas, porque você molda o seu cérebro para isso. E quanto mais você se esquiva dos problemas, mais você se acostuma a esquivar dos problemas. E aí você começa a ser uma pessoa que se esquiva de todos os problemas, de todos os desafios, e você nem percebe mais. Você se torna boa em fugir do desconforto. Aí você bota a culpa no aluno, que é porque ele não entende, que é porque ele não escuta, que é porque ele não presta atenção. Mas quem deveria ser a líder dessa aula, tá? Hoje, gente, é uma aula que provavelmente algumas pessoas não vão gostar de escutar o que eu vou falar aqui. E eu já vou adiantar isso, tá? Porque quando eu falo de comando verbal, vocês culpam muito os alunos de vocês. Vocês falam que são eles que não entendem, é ele que não te obedece, é ele que não te escuta, é ele que faz o movimento antes de você terminar de falar. Mas o aluno, ele é que nem o filho. Quando você vê uma criança mal educada, o que passa na sua cabeça? Nossa, a mãe dessa criança, pelo amor de Deus, né? Não tem mãe não. Quem nunca? E isso que eu sou mãe, hein? Quem nunca? Nossa, gente, mas olha essa criança aqui fazendo um negócio desse, meu Deus. Não tem mãe essa criança? O seu aluno na sua aula, ele é o seu filho. Se você não tiver autoridade perante ele, esquece, tá? A culpa não é dele. Pra mim, não tem como a aula de Pilates ser eficiente com uma instrutora que demonstra exercícios. Não tem como. Nossa, Thay, meu Deus, como assim? Pra mim não tem como e eu vou te explicar o porquê. Não tem como, tá? Quando você demonstra exercício, você deixa
inúmeras vantagens, inúmeros pontos da sua aula soltos, tá? Inúmeros, ok? E é sobre isso que a gente vai falar agora, ok? Então, pra mim, não tem como ter uma boa aula sem comando verbal, só dá pra ter uma aula eficiente em todos os sentidos com comando verbal. O que acontece em uma aula que a instrutora demonstra exercícios? Então, se pra mim é necessário que você tenha um bom comando verbal e que sua aula seja ministrada através de comando verbal, qual que é o problema de demonstrar exercício? Como é uma aula de uma pessoa que demonstra exercício? Vamos ver se vocês se identificam? A aula que a instrutora precisa demonstrar exercício é uma aula desorganizada. Quem assistiu o Reels que eu postei? Da aula que o aluno levanta, o aluno mexe no celular, o aluno faz o seu próprio exercício, o aluno se alonga por conta própria, o aluno levanta e vai no banheiro, o aluno conversa, o aluno reclama. Quem assistiu o Reels que eu postei? Um monte de gente se identificou, um monte de gente falou assim: meu Deus, essa é a realidade. Aquilo ali eu quis demonstrar pra vocês como uma aula para vocês terem a visão de fora, porque às vezes vocês estão dentro da aula, vocês não conseguem enxergar como a aula de vocês está bagunçada. Então quando vocês olham de fora, vocês falam assim: meu Deus, eu vivo isso todos os dias. Todos os dias eu passo esse perrengue, essa confusão. Sim. A aula de uma instrutora que demonstra exercícios, ela é uma aula desorganizada, simplesmente pelo fato de que um aluno tem que esperar enquanto você demonstra o exercício para o outro. E você atende quantos alunos em uma aula? 3 ou 4? Aí um espera, aí você demonstra para esse. Aí na hora que você vai demonstrar para o outro, esse aqui tá esperando mais ainda, esse aqui termina, fica 2 esperando para você mostrar para esse. Aí você mostra para esse aqui tá fazendo errado, mas você não vai corrigir, porque você tem que vir aqui nesses 2. Então você deixa um fazer errado, ou então você nem enxerga que ele fez errado, porque tem 2 aqui te esperando. O aluno, ele não quer esperar. O aluno, para ele, se ele tá esperando, ele tá perdendo tempo. Sabe o que ele vai fazer? Ele vai mexer no celular, ele vai levantar, ele vai começar a fazer alongamento, ele vai fazer qualquer coisa. Ele não tem a paciência de esperar ali. E aí, gente, vocês acham que um aluno que não percebe a organização da aula, um aluno que ele deita, faz 10 repetições, levanta, mexe no celular, volta, deita, faz 10 repetições do braço, vai no banheiro, volta, aí sentiu um desconforto, começa a alongar por conta própria, espera a professora, fica assim, fica chamando, professora, terminei, aí doeu o joelho. Gente, qual que é o comprometimento desse aluno nessa aula? E aí? Qual que é o comprometimento desse aluno nessa aula? O que vocês acham? E isso aqui pode parecer pouca coisa. Ah, tá, mas é assim mesmo. Ai, dá aula para muitos alunos. Sabe quais comentários apareceram naquele Reels? Depois vocês vão lá no meu perfil fuçar, tá? Tinha uns comentários que eram assim, e não eram um só não, tá? Era assim: ué, então é só dar aula para menos alunos. Então a solução do problema é essa. Então, no lugar de você se especializar, aprender a dar comando verbal para organizar sua aula, para ter uma aula organizada onde você avalia, corrige, observa o seu aluno, não. A solução é atender poucos alunos. E aí você vai morrer pobre, né? Porque você vai atender um aluno por hora? Ou você vai cobrar quanto de mensalidade? R$1.000? Quem consegue atender poucos alunos por hora, gente? Pelo amor de Deus. Fala pra mim. É a realidade do seu estúdio? É possível você trabalhar atendendo um aluno por hora? Porque você se perde na aula e aí para manter a qualidade da aula você tem que atender menos? O que vocês acham? Escreve aqui para mim. É possível atender um por hora? Quantas aulas você ia ter que dar no dia para você conseguir pagar sua conta, os boletos no final do mês? Presta atenção, esse pensamento é o pensamento que eu falei pra vocês. Vocês estão prontas para se esquivar do problema, tá? Quando você tá pronta para se esquivar do problema, você arruma uma solução que não te dá trabalho. Escuta o que eu tô falando, gente.
Quando você tá pronta para se esquivar, você vai arrumar uma solução para te dar menos trabalho. É óbvio que dá menos trabalho colocar uma pessoa por aula. Dá muito mais trabalho eu sentar a bunda na cadeira e estudar comando verbal. Dá muito mais trabalho. Eu tentar pegar o meu aluno que não sabe o que é direita e esquerda e tentar ensinar para ele um exercício sem mostrar. Dá muito mais trabalho. Será que seu cérebro quer ter trabalho? Será que você quer ter trabalho? A maioria das pessoas não quer ter trabalho. Infelizmente. Infelizmente não, porque eu acho bom, porque é a concorrência. Eu acho ótimo. No caso, eu acho excelente. Porque essa é a nossa concorrência. Certo? Então, cuidado com essas pequenas desculpas que vocês contam pra vocês mesmas. A solução é atender menos pessoas. Não, a solução não é atender menos pessoas. Eu não tô falando de você atender 20 de uma vez, tá? Agora, atender um por vez, não tem como, não tem condição. Certo? É melhor você se especializar e você se tornar boa para atender vários alunos com qualidade. Só que isso vai dar trabalho, né? Vai dar trabalho. Infelizmente, vai dar trabalho. Fora isso, essa desorganização da aula, tá? E aí daqui a pouco, gente, eu vou trazer para vocês o passo a passo de como aplicar comando verbal e vou trazer para vocês esse insight, esse artigo científico que eu peguei e falei, nossa, faz todo sentido com comando verbal. Nem quem é minha aluna nunca ouviu eu falando isso, tá? Porque eu estudei isso essa semana e aí eu vou trazer aqui para vocês, certo? Outra coisa que uma aula que não tem comando verbal, que acontece numa aula que não tem comando verbal, o cansaço físico e mental da instrutora. Quem chega em casa à noite e parece que foi atropelada por um caminhão? Aí o seu marido, a sua namorada, seu namorado, seu pai, sua mãe, sua amiga vira pra você e fala, nossa, mas você só dá aula de pilates. Só dá aula de pilates. Não é só dar aula de pilates. A energia mental que você gasta, porque você sabe que a sua aula está desorganizada, porque você não vê a hora do tempo passar, você se estressa. Você se estressa. Você passa 5, 6, 7, 10 horas do seu dia estressada. Porque tem um aluno que faz rápido, tem um aluno que não conta, tem um aluno que levanta, tem um aluno que chama toda hora, tem um aluno que dói tudo. Que dói o joelho, dói o pé, dói o cabelo. Tem um aluno que te olha feio, que vira o olho pra você. Você fica trabalhando estressada. Não tem mente que aguenta. Não tem mente. E aí, gente, eu tô falando do cansaço psicológico, tá? De você trabalhar numa função exaustiva o dia inteiro. Quando o seu cérebro percebe que você tá no meio de uma confusão, ele gasta muita energia pra você se manter ali. Muita energia. E toda essa energia que o seu cérebro gasta, ela vai sendo gasta ao longo do dia. E quando chega no final do dia, literalmente sua bateria acabou. Sua bateria acabou, você não tem bateria mais. Quando chega no final do dia, você não quer ver ninguém, você não quer falar com ninguém, você não quer conversar. Tô errada? Ou não é assim, não é isso que acontece? E o cansaço físico de você precisar demonstrar exercício. Gente, faz as contas. Você atende quantas pessoas por horário? 3 pessoas por horário, 5 horas de manhã, você trabalha 5 horas no período de manhã, certo? Então você atende 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, você atende 15 alunos. Esses 15 alunos, eles fazem quantos exercícios em uma aula? Faço a menor ideia, 30 exercícios, sei lá. Agora você tem que mostrar 30 exercícios para 15 alunos em 5 horas, fora o seu nervoso, a sua vontade de abrir um buraco e entrar no chão, se o aluno tiver qualquer coisa que te tire da zona de conforto, se for um aluno poliqueixoso, se for um aluno que faz devagar, se for um aluno idoso, se for uma aluna gestante, fora isso. Gente, você cansa o seu corpo e a sua cabeça de maneira desnecessária. E aí você começa a ficar desanimada com a vida. Você fica desanimada com a vida, você fica desanimada com o estúdio, você fica desanimada com a sua profissão, você fica desanimada com seus alunos, você fica frustrada. E aí, quem se identifica com essa realidade? Fala pra mim. Sim ou não? Você até gosta de dar aula de pilates. Você até sente prazer quando você vê que tem algum aluno evoluindo. Só que, atualmente, você tem muito mais estresse do que o prazer.
O seu dia é muito mais estressante do que prazeroso, né? Aqueles alunos que conseguem resultado, que te mandam uma mensagem, que falam que melhoraram da dor, eles carregam um pouquinho sua bateria ali, senão você desistia, senão você já tinha desistido, né? Só que os outros, a rotina louca de confusão, 5, 6, 7, 8, 9, 10 horas por dia, tá martelando lá na sua cabeça todos os dias, tá? E aí você vira pra mim e fala assim que a solução é atender menos pessoas? Será? Ok? Gente, o comando verbal resolve tudo isso. Tudo isso. Na aula com comando verbal, a gente vai falar daqui a pouco. Na aula com comando verbal, não tem essa confusão. Você toma cafezinho. As minhas alunas da mentoria me marcam nos stories tomando cafezinho. Por quê? Porque você toma um cafezinho. Você vai falando, os alunos vão fazendo, você fala assim, gente, vou ali pegar um cafezinho. Porque você só dita o que o seu aluno fala, tá? O que o seu aluno faz, quer dizer. Beleza? Se você não tem organização da sua aula, e quem dá a organização é uma soma de comando verbal com sequência de exercícios, esses dois pilares dão a organização necessária para sua aula. Se você não tem organização, da sua aula, você não tem campo visual para avaliar e corrigir. Avaliação biomecânica global, que é você colocar o aluno para fazer exercício, para testar as habilidades dele de mobilidade, estabilidade, a condição dos músculos e da fáscia desse aluno, para que a partir disso que você observou, você trace o planejamento para ele, que é o que a gente vai falar na semana que vem. A avaliação, da avaliação você tira informações e dessas informações você escolhe os exercícios. Beleza? Ok? Você tem que fazer isso. Só que como que você avalia, gente? Se você não consegue olhar para ele. Campo visual, escreve aí. Campo visual. Você tem que ter campo visual na sua aula. Campo visual livre. Você não pode virar as costas para um aluno, enquanto o outro, para você mostrar exercício para o outro. Porque aí na hora que ele virar para você e falar assim, professora, doeu o meu joelho, você vai enfiar sua cara onde? Você nem viu o que ele tá fazendo. Você mandou ele fazer agachamento, aí você virou de costas para demonstrar exercício pro outro, ele fez o agachamento mal e porcamente feito, doeu o joelho, e aí na hora que ele virar pra você e falar assim, olha professora, doeu o meu joelho, mas eu fiz 12 que você pediu. Você fica com cara de palhaça. Por quê? Porque você não viu o que ele fez. Você não viu. E você não vai mandar ele fazer de novo, sabe por quê? Porque se você mandar ele fazer de novo pra você tentar corrigir, os outros lá atrás vão ficar assim, professora, acabei. Professora, terminei também. Professora, olha eu aqui. Professora... Gente... Não tem como não ter comando verbal na sua aula. Tudo bem? Excelente. Então vamos lá. Comando verbal é um dos pilares para você conseguir avaliar, fazer a avaliação global, a avaliação biomecânica